Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidores, trazendo sobre o Pátria Logística, PATL11, um dos melhores fundos de logística que tem performado, com certeza, na minha carteira, o melhor. Mas a gente vai ver nos grandes números aí como tem sido boa a gestão e a perspectiva futura é excelente. O relatório gerencial está aqui em primeira mão, o mais atualizado. Então peço seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Vamos que vamos, sem enrolação. PATL11 é o ticker. Ele está pagando um dividend yield de 0,75, já subiu bastante a sua cotação do fundo, já reverteu a sua tendência de baixa e já está na tendência de alta bem afirmada, 58 centavos, e o patrimônio líquido de quase meio milhão, tá bom? O valor patrimonial bem acima do valor de cota, a gente vai ver aqui. E o dividend yield já é 0,75, não porque ele está pegando pouco dividendo, mas sim porque a cotação está crescendo e deu uma caída, mas ele já chegou a pagar 0,85 mais ou menos de dividendo no começo do ano. A alocação do patrimônio são 84% em imóveis, 13% em FIIs e 3% em renda fixa. Não sei se ele ainda tem esses FIIs. Os imóveis, eu acho que já passou de 90, a gente vai ver aqui no relatório gerencial. São 16 mil cotistas, galpão logístico, e o número de cotas está aqui na tela. A gente vê que ele tem um registro da CVM só de 2020, então não é tão longo prazo assim, pessoal, mas já tem mais de 2 anos para a gente poder estar analisando. Aqui a gente vê que ele já inicia num momento bem difícil aqui em 2020, ou seja, por isso caiu, deu uma acentuada aqui, mas isso todo IFIX, chegou a marcar o seu fundo de maneira bem tranquila de a gente analisar nos 61,52. No entanto, agora ele abre uma pernada de alta bem bonita, assim você vê que são topos e fundos ascendentes. Isso aí é como se fosse na didática, né? Então, qual que é o alvo dele? O alvo dele é justamente o primeiro alvo aqui aos R$80, que foi o momento aqui que ele teve, marcou fundo aqui, e inicialmente, mas eu creio que, claro, no longo prazo ele pode estar alcançando algo em torno de R$90 sim, se ele, claro, aumentar um pouquinho seus dividendos, e é o que a gente vê aqui, que é a perspectiva. A gente vê que ele já está pagando em 12 meses melhor do que pagou em 2021, mas não tão alta essa diferença de centavos. E a gente vê aqui com a cotação e a base que ele pagava os seus 57 centavos, 57 foi aumentando para 58 de maneira bem tranquila, gradual, e aqui a gente vê que na cotação dele já tem aumentado com relação ao seu fundo aqui nos 60 e alguma coisa. Então isso representa por isso que 75, mas a gente vai ver que ele pode ser que aumente para 60, 61 centavos, sustentando esse dividend yield no futuro. Lendo aqui o relatório gerencial, bem sucintamente, só as partes que boiam, ele vai falar aqui que a gestão participou do FII Summit, onde foram abordados temas relacionados à logística urbana e expansão do e-commerce no mercado brasileiro, que na verdade é um painel, né, de palestras. E dia 9 de junho de 2022, ele teve o fato relevante, a aquisição pelo Pátria Investimento de 50% da VBI Real Estate. VBI, uma gestora renomada no mercado, tem o CVBI, por exemplo, 11, é uma gestora que todo mundo confia. E a Pátria já está comprando 50%. Então, ou seja, a gestão do PATL serão transferida para a VBI. E os sócios do Pátria, atualmente responsáveis pela área imobiliária, passarão a integrar o Comitê de Investimento e o Conselho de Administração do VBI. Então, na verdade, ele fala aqui aquisição pelo Pátria, só que, na verdade, quem vai gerir é o pessoal da VBI, que gere muito bem. Ou seja, para mim, foi uma boa aquisição para o Pátria, para quem é gestor desse fundo. Ele fala do quinto mês consecutivo de 58 por cota, e ele fala que tem a perspectiva de 58 a 60 por cota. Como ele fala isso em bastante relatórios e está pegando a banda inferior de 58, não me surpreenderia que se no próximo mês ele pagasse 60 ou mais de dividendos. Isso aí animaria o mercado. Está falando que 100% são ocupados e sem inadimplência, 21% em relação ao valor patrimonial, o seu desconto, e 13% em comparação aos FIIs comparáveis. Ou seja, ele tem
13% na média dos logísticos. Tá bom? Então ele fala aqui da parte de seção de conheça o inquilino, ele vai falar aqui do acordo com a VBI, ou seja, ele incorporada pela VBI. A gestão vai ser incorporada. Aqui quando a gente vê o DRE dele, vê uma saúde bem tranquila. Em março ele tinha uma receita total de 3 milhões, permanece os mesmos 3 milhões, só que agora uns 100 mil a mais. No entanto, a despesa também, ela deu uma queda, né, aqui em maio. Ou seja, essa despesa ela varia bastante. Mas ela está sempre bem abaixo de 5, até mais de 10% de abaixo, né? Então, ou seja, é bem tranquilo, ou seja, a sua despesa está bem controlada, o resultado dele tem aumentado, você vê que o resultado dele tem robusto e ele não tem repassado aos seus cotistas com forma de dividendo. Ou seja, tem aí caixa para poder aumentar para o final do semestre, muito acima dos 60 centavos, bem tranquilo. E a rentabilidade ele vai falar aqui que foi muito melhor que o IFIX, e agora que ele vê esse fundo que eu já mostrei, e a curva do CDI aumentando, então ele já conseguindo, né, já aproximar um pouco mais do IFIX e posteriormente CDI no longo prazo. Vai falar que o dividend yield em relação ao NTNB ele é maior. Você vê que o dividend yield dele está de 9%, NTNB, que seja o Tesouro Direto, 5,7%. Tá bom? A liquidez dele tem aumentado também. E a gente vê que a maioria, 97%, para ser mais preciso, é em imóveis. Tá ok? A gente vê que também ele tem um investimento financeiro baixo em liquidez diária de Tesouro Selic e as regiões que ele está empreendendo atualmente somente no Sudeste, sendo um imóvel Itatiaia que tem quase 50% da sua receita imobiliária, 40% no Ribeirão das Neves, em São Paulo, e Jundiaí. Na verdade, de Ribeirão das Neves, eu acho que é em Minas, está aqui no número 2 em Minas. E São Paulo, 11% em Jundiaí. Então, são basicamente 3 estados. 74% dos seus contratos são atípicos, 0% de vacância, qualidade dos ativos. No começo do ano, muita gente temia que ele não ia conseguir ter 0% de vacância, porque ia ter uma renovação de contrato. Ele conseguiu tranquilamente colocar o inquilino no lugar e aí conseguiu ter 100% de disponibilidade e de alocação do seu portfólio. Então a gente vê aqui que a distribuição do aluguel, a maioria tem uma grande dependência desse galpão refrigerado RDN, menor um pouco em Itatiaia, e esses dois aqui são Ribeirão das Neves, se não me engano, Jundiaí, representando 4%. O vencimento dos contratos somente em 2026, tem um pouco pequena parte de 2025, mas mais 2026. Isso aqui, ou seja, eu considero no médio prazo, que a gente está em 2022, ou seja, se até 2 anos eu acho curto prazo, aqui já considero um médio prazo. Até lá, ele pode ainda fazer alocações, negociações para poder postergar. A maioria está atrelada ao IPCA, que eu acho muito melhor, porque varia menos do que o IGPM, tem uma previsibilidade um pouco melhor. Temos o reajuste de contrato, que ele já reajusta agora, já reajustou. Por isso que o caixa dele foi um pouco maior e tem um reajuste até outubro, ou seja, boa perspectiva com relação ao seu caixa. Aqui a gente vai ver que o que ele tem mais dependência é o Ribeirão das Neves. E esse daqui é justamente o que é o inquilino BRF e PIF-PAF Alimentos, em Minas Gerais, e ele tem aí, não fala até quando que vai esse contrato, não fala, ele só fala que a data de aquisição é 2020, provavelmente tem ainda bastante tempo ainda para poder gozar dos dividendos. Tem esse aqui, conheço o inquilino, não vou me ater muito, tá? E aqui são as marcas que tem os plays que estão aí, o tipo de venda, o total de venda dos inquilinos, para a gente ter uma noção do caixa, do fluxo, fala até daqui do Amazon, Alibaba, ou seja, atrelado sim ao e-commerce. Esse foi o vídeo, estou muito tranquilo com a tese, espero que tenham gostado, até a próxima, bom investimento a todos, não esqueça do seu like e a sua inscrição para ajudar o canal.